Olá, pessoal, estamos de volta, segunda parte dos nossos estudos sobre os atos e fatos jurídicos. Primeiro bloco, nós vimos o que é fato jurídico, as suas várias espécies e as muitas características de cada uma delas, e também iniciamos o trabalho sobre os negócios jurídicos. Vimos o que é negócio jurídico, falamos sobre os planos do negócio jurídico, nosso último slide do último bloco e o primeiro deste. Os planos do negócio jurídico, que é a forma de analisá-los. Já dizia Pontes de Miranda, e praticamente todos os doutrinadores atualmente, que os negócios jurídicos eles são analisados a partir de 3 planos, ou 3 degraus. Plano da existência, validade e eficácia. No plano da existência, vontade, objeto, agente, forma, são os seus requisitos, substantivos vazios. No plano da validade, eu adjetivo os substantivos do plano da existência. Para que o negócio seja válido, o agente da existência tem que ser capaz. O objeto da existência terá que ser lícito, possível, determinado, determinável. A vontade da existência terá que ser livre. A forma da existência terá que ser prescrita ou não defesa em lei. E terminamos dizendo que é possível que o negócio jurídico existente e válido não produza de logo os seus efeitos, em razão da existência de algum elemento acidental. 3 são os elementos acidentais do negócio: condição, termo e encargo. Ok? Perfeito? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais com a lei. Tá? Agora, nesse segundo bloco, a gente vai bem mais para a lei, para enxergar ali o que o legislador nos traz especificamente. Ok? Veja lá, os elementos da existência, vontade, objeto, agente, forma, o Código Civil, artigo 104, identifica quais são os elementos da validade, agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. O 104 não fala sobre a vontade, só que adiante o legislador identifica vícios de vontade como vícios de invalidade. Portanto, também a vontade livre e desimpedida, elemento de validade. Ok? Vamos para a lei. Vamos para a lei agora, analisar isso que nós já vimos e entender a fundo os elementos acidentais do negócio. Artigo 107 do Código Civil, primeiro, traz-nos uma regra sobre a forma dos negócios jurídicos. A gente vai falar mais sobre isso adiante, só que vejam bem, plano da existência, vontade, objeto, agente, forma. Plano da validade, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, vontade livre e desimpedida. Antes de passarmos para o plano da eficácia e os elementos acidentais, apenas uma consideração aqui acerca da forma. Muito embora a forma seja elemento de existência e a forma prescrita ou não defesa em lei, elemento de validade, o Código Civil deixa-nos claro que o ordenamento jurídico brasileiro adotou o princípio da forma livre. Forma livre, ou o princípio da informalidade. De fato, a forma é um elemento de existência do negócio, e para que ele seja válido, a forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei. Só que o legislador nos deixa claro, no artigo 107, que, em regra, o negócio jurídico não dependerá de forma para validade. Então, forma livre para o negócio ser válido, como regra. E isso aqui é muito fácil de enxergar na prática. Quando você acorda cedo, vai lá na padaria, compra um pão para o café da manhã,
Você está celebrando um contrato de compra e venda. Você não assinou nenhum documento. Pegou lá o pãozinho, levou no caixa, ponto, pagou, acabou. Não teve nenhum documento assinado pelas partes, contrato de compra e venda. Não teve. Aí saiu, foi lá para o trabalho, estacionou, estacionamento privado, você celebrou um contrato de depósito e não assinou nada por isso. Seu carro deu problema e você pegou o carro emprestado com um amigo, celebrou um contrato de comodato e não assinaram nada por isso. Enxergue, na verdade, no âmbito negocial, nós temos que o negócio jurídico não dependerá de forma para a validade. Essa é a regra. Excepcionalmente, o legislador exige, algumas vezes, forma para que o negócio seja válido, sob pena de nulidade, inclusive. Mas veja o texto da lei. Artigo 107. A validade da declaração de vontade, a validade da declaração de vontade não depende de forma. Não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios. Aqui a gente tem uma exceção, tá? O artigo 108 é uma exceção à regra. Só voltar aqui um pouquinho, para me fazer mais inteligível. Esta aqui é a regra geral, forma livre, a validade da declaração de vontade não depende de forma, senão quando a lei exigir. E aqui nós temos uma exceção, uma situação em que o legislador expressamente exige forma e sob pena de nulidade. Veja lá, ó, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública, olha a forma aqui, ó. Opa! Esse negócio jurídico aqui, então, não pode ser celebrado de boca. Não pode ser simplesmente verbal. É necessário que seja escrito, e não só escrito. Que seja escrito por um tabelião, assinado pelo tabelião e pelas partes. Porque aqui a forma exigida é a escritura pública. Então, veja, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade do negócio. A validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação, renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente. Regra geral, o negócio jurídico não depende de forma, senão quando a lei assim exigir. Regra, forma livre. Uma exceção que nós já encontramos imediatamente após, artigo 108, a alienação de imóveis cujo valor seja superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente, depende de escritura pública para validade. Forma. Ok? Beleza. A gente vai falar mais sobre isso. A grande questão é que se o negócio jurídico ele existe e é válido, nós já dissemos, em regra ele produz efeitos. Em regra. Porque é possível que exista algum elemento acidental. Elemento que influencie na produção de efeitos. Um elemento que impeça a imediata produção dos efeitos. Ou que faça cessar. O negócio jurídico existente e válido, regra geral, produz efeitos imediatamente. É possível, entretanto, que exista um elemento acidental que impeça os efeitos de serem produzidos, o que faça com que os efeitos cessem, parem de ser produzidos. 3 são os elementos acidentais, conforme nós já identificamos. Quais? Condição, termo e encargo. O que é condição, o que é termo, o que é encargo? Aqui a gente tem que tomar um certo cuidado com
o conhecimento prático, né, das expressões. Até costumo dizer, né, e fazer, quando leciono essa matéria na faculdade, como aluno de direito gosta de escrever, gosta de encher uma linguiça, quando eu pergunto lá o que é condição, eu tenho que colocar, responda em 3 palavras. Porque senão ele vai encher lá, né, toda a lauda, né, uma linguiça que não tem nada a ver. Condição no direito tem um significado muito específico. Condição é um elemento acidental. E significa para nós evento futuro e incerto. Como elemento acidental do negócio jurídico, a condição é um evento futuro incerto. Grave isso. Grave isso porque cai em prova, hein? Cai em prova. Condição como elemento acidental, o primeiro deles é um evento futuro e incerto. Que por vontade das partes, tá? Essa condição é convencionada pelas partes. Decorre da vontade. Tanto que alguns vão dizer que 3 são as características da condição. Quais? Futuridade, incerteza e voluntariedade. A condição é um evento futuro incerto, estipulado pelas partes, como elemento que impede a imediata produção dos efeitos do negócio ou faz cessar. Evento futuro incerto, que por vontade das partes subordina a produção de efeitos do negócio jurídico. Voluntariedade, futuridade e incerteza. Ela pode ser suspensiva. Quando? Quando impede a produção dos efeitos. Ou resolutiva. Quando? Quando faz cessar. Condição é um evento futuro incerto, estabelecido pelas partes e que subordina a produção dos efeitos do negócio jurídico. A condição pode ser suspensiva quando impede a produção dos efeitos. Então, o negócio existe, é válido e não produz os efeitos imediatamente. Por quê? Porque tem um evento futuro incerto suspendendo essa produção. Mas ela pode ser resolutiva, quando faz cessar. O negócio existe, é válido, produz os efeitos e, quando implementada a condição, para de produzir. Suspensivo, impede a produção de efeitos. Resolutivo, faz cessá-la. Dá um exemplo, professor, de condição? Claro. Posso dar um exemplo. E até famoso. Você se lembra da Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil? Uma promoção de determinada loja, né, famosa, né, tem quase todos os shoppings, em boa parte das cidades, né, tem sempre propaganda na TV, passando lá o dia inteiro. Uma determinada loja publicou a seguinte promoção: você compra uma televisão de 50 polegadas e, se o Brasil for campeão do mundo, com mais R$1, você leva outra televisão de 55 polegadas. Percebeu a condição? O evento futuro incerto. Você compra uma televisão. Bom, se o Brasil for campeão, podia ser ou não. Se o Brasil for campeão, com mais R$1 você leva outra. Leva outra TV. Quando da publicação desta propaganda, o segundo objeto, a segunda televisão, portanto, o segundo efeito deste contrato,
estava subordinado a um evento futuro, porque afinal aconteceria 2, 3 meses depois, e incerto, porque o Brasil poderia ou não ser campeão. Tão incerto que não aconteceu. E aí simplesmente voltou à inexistência. Observou? Evento futuro incerto. O segundo elemento acidental é o termo. O segundo elemento acidental é o termo. Evento futuro certo. Evento futuro certo. A chave aqui, nesse primeiro momento, é não confundir condição com termo. Condição é um evento futuro incerto. O termo, por sua vez, é um evento futuro também. Entretanto, certo. Certo. Que, por vontade das partes, subordina a produção dos efeitos de determinado negócio jurídico. Grande exemplo de termo é o quê? Uma data. Uma data. Aqui algumas pessoas não conseguem entender muito bem assim de imediato e acabam questionando, professor, como que um evento futuro pode ser certo? Não tem como. Não tem como. Se é futuro, não tem como ser certo, não. Para o direito tem, meu caro. Entenda isso, para o direito tem. Tem inclusive nome, é termo. Evento futuro certo é termo. Ah, professor, mas é futuro, como é que é certo? Para o direito tem. Para o direito tem. Por exemplo, quando eu celebro um contrato contigo e digo que eu vou entregar o objeto que estou te vendendo no dia 30 do próximo mês. Dia 30 do próximo mês é um evento futuro certo. Ah, professor, e se o mundo acabar antes? Você está de sacanagem. Eu já ouvi esse tipo de pergunta. Você está de sacanagem, né? Dia 30 vai chegar. Se o mundo acabar antes, eu acho que não vai ter mais relevância o nosso negócio jurídico, né? Agora, caso o mundo não acabe antes, vai chegar o dia 30 do próximo mês. Evento futuro certo. Evento futuro certo. Data. É possível que o termo não tenha uma data, tá? Por exemplo, a morte. Posso até dizer, nesse contexto, que o testamento é um negócio jurídico naturalmente a termo. Por quê? Porque o testamento vai produzir efeitos quando o testador morrer. E ele vai morrer. Não sei quando, mas vai morrer. Evento futuro certo. Assim como a condição, o termo pode impedir a produção dos efeitos ou fazer cessar. Só que aqui eu não vou falar em suspensivo e resolutivo, não, eu vou falar em inicial e final. Tá? Termo é evento futuro certo, estabelecido pelas partes, e que subordina a produção dos efeitos de um negócio jurídico. Ele pode ser inicial ou final. Último elemento acidental do negócio, o encargo, também chamado de modo. Fique esperto. Encargo, também chamado de modo. O encargo, ele é um ônus. Um ônus imposto a determinada pessoa para que ela faça jus a um benefício, por exemplo. Por isso que, naturalmente, os encargos eles são comuns em negócios jurídicos gratuitos. Por exemplo, uma doação com encargo. Estou te doando um terreno, desde que numa parte dele ali, você construa uma creche para atender as crianças carentes do bairro, possibilitando assim que suas mães trabalhem. Doação com encargo. Um ônus. Imposto ao credor para que possa exigir o cumprimento de determinada prestação assumida pelo devedor. Naturalmente, o encargo ele será encontrado em negócios jurídicos gratuitos. Perfeito. Entendeu o que é condição?
o que é termo, o que é encargo, o legislador tipificou vários artigos para tratar sobre esses elementos acidentais. E agora a gente precisa ler cada um deles. Você sabe que em concursos públicos cai letra da lei. Alguns artigos são mais importantes do que outros, né? Mas nós precisamos passar por todos eles, porque pode ser que caia na sua prova. E existe uma tendência muito grande das bancas de cobrarem letra da lei, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vamos para a lei. Vamos para a lei aqui ver de que forma esses elementos acidentais foram regulamentados. Artigo 121 do Código Civil. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, voluntariedade, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Subordina o efeito. Aqui eu estou diante de um elemento acidental, portanto, considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Artigo 122, são lícitas, em geral, todas as condições, não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Entre as condições defesas, defesa significa proibida, tá? Cuidado com o texto, com o português mesmo. Defeso significa proibido. Entre as condições defesas, se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico ou sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Então, se a condição inviabiliza o negócio jurídico, é proibida, né? Se ocorrer o evento futuro incerto, o negócio jurídico fica inviável. Aí não dá, né? Ou se sujeita ao puro arbítrio de uma das partes. Proibido. Okay? Mas, em regra, qualquer condição é válida. Toda condição é válida, em regra. Excepcionalmente serão proibidas aquelas que privarem de todo efeito o negócio jurídico ou sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. E aí o legislador segue. Invalidam os negócios jurídicos. Olha só. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados, as condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas. Se a condição é fisicamente impossível ou juridicamente impossível, o negócio jurídico será inválido. Isso aqui faz muito sentido lógico, pelo seguinte, daqui a pouco nós vamos falar sobre invalidade do negócio. E nós vamos ver, já inclusive falei sobre isso, que para o negócio ser válido, o objeto tem que ser possível, material e juridicamente. Tá, se o objeto é possível, mas a condição não é, o negócio jurídico será inválido. As condições ilícitas, ou de fazer coisa ilícita, causam invalidade do negócio. As condições incompreensíveis ou contraditórias causam invalidade do negócio. Aqui é muito curioso, pessoal, porque o legislador diz que para o negócio ser válido, o objeto, segundo degrau, o objeto tem que ser lícito. Se o objeto for lícito, mas a condição for ilícita, o negócio é inválido. O objeto tem que ser possível, material e juridicamente. Se o objeto for possível, mas a condição não for, o negócio é inválido. E ainda as condições precisam ser compreensíveis. Se elas forem incompreensíveis ou contraditórias, o negócio jurídico será inválido. 124. Tem-se por inexistentes
as condições impossíveis quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível. Aqui é bom tomar um certo cuidado. Veja bem, invalidam o negócio jurídico as condições física e juridicamente impossíveis quando a condição for suspensiva. Quando a condição for suspensiva e for fisicamente ou juridicamente impossível, o negócio jurídico é inválido. Quando a condição for resolutiva, e ela for impossível, a condição será como se inexistente. O negócio permanece válido e ele vai produzir efeitos. Você percebeu o detalhe? Se a condição for suspensiva, portanto, se for aquela que o negócio existe, é válido, e aí tem a condição que impede a produção dos efeitos. Nesse caso, se a condição for impossível, o negócio todo é inválido. Agora, se a condição for resolutiva, aquela que o negócio existente, válido, produz os efeitos. Mas quando a condição for implementada para, aí se a condição for impossível, é como se ela não existisse. Percebeu? Tem-se por inexistente as condições impossíveis quando resolutivas e as de não fazer coisa impossível. Artigo 125. Importantíssimo. Tá? Importantíssimo. Você pode marcar aí no seu código, no seu material. Esse aqui é um artigo muito importante. Muito importante. Tá? Muito. Cai demais. O legislador me diz aqui que, subordinando-se à eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito. Muito importante esse texto. Condição é evento futuro incerto. E o que o legislador está me dizendo aqui é que quando se tratar de uma condição suspensiva, aquela que impede a produção dos efeitos, enquanto não for implementado o evento futuro incerto, o direito não será adquirido pela parte. Portanto, ela impede a aquisição do direito. Muito importante isso. Pode anotar. Que é um exemplo até dou. Fiz aqui um testamento, deixando determinado bem para você, desde que seja aprovado no concurso público tal. Quando morro, você ainda não passou. Enquanto você não for aprovado, você não adquirirá o direito ao bem que eu te deixei. E se você morrer antes de implementar a condição, você não terá adquirido. E aquilo que estava reservado para você, vem para os meus herdeiros. Vem para os meus herdeiros. Porque a condição, quando suspensiva, impede a aquisição do direito. Grave isso. Artigo 126. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva, e pendente esta, fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição, se com ela forem incompatíveis. Artigo 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, vigorará o negócio, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Aqui bem interessante, né? Traz o significado de uma condição resolutiva. Enquanto a condição resolutiva não for implementada, o negócio vai produzir seus efeitos. Porque ela faz cessar. Ela não impede a produção, ela faz cessar. Artigo 128. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos
o direito a que ela se opõe. Mas, se aposta a um negócio jurídico de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme aos ditames de boa-fé. O que o legislador está dizendo é, quando ocorrer o implemento do evento futuro incerto, o implemento da condição resolutiva, cessa os efeitos. Mas se for um negócio jurídico que ele foi produzido várias vezes, execução periódica, por exemplo, um aluguel, pago todo mês, e aí implementou a condição, para de produzir daqui para frente, não vai atingir os fatos já ocorridos. É o que o legislador está nos trazendo. Artigo 129 e artigo 130, também bastante importante, vale a pena você destacar. O legislador diz o seguinte, reputa-se verificada quanto aos efeitos jurídicos a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Vamos dar uma melhorada aqui nessa explicação? Sim. O que o legislador está dizendo é o seguinte, se a parte tentar maliciosamente impedir que o evento futuro incerto aconteça, então ele aconteceu. Se a parte tentar maliciosamente fazer com que o evento futuro incerto aconteça, então vou considerar como não tendo ocorrido. Na faculdade eu costumava dar um exemplo, né, para elucidar aqui esse artigo, que era o seguinte, no semestre, os meus alunos fazem 4 provas minhas. Parcial 1, oficial 1, parcial 2, oficial 2. 4 provas. E aí eu falava para eles assim, ó, quem tirar 4/10 ganha um livro. E aí aconteceu o seguinte, primeira prova, umas 20 pessoas tiraram 10. Começaram a estudar, né? Bastante, mas 20 pessoas tiraram 10. Segunda prova, 18. Terceira prova, uns 16 continuaram. Pensei, cara, eu estou lascado, porque eu vou ter que dar livro para muita gente, eu vou ter que comprar livro para dar para eles. Aí a minha ideia, vou fazer uma prova ferrada, uma prova dificílima, com questões sobre temas que eu nem sequer lecionei. Estou maliciosamente tentando impedir que o evento futuro incerto, qual seja o quarto 10, aconteça. No momento em que eu maliciosamente tento impedi-lo de acontecer, aconteceu. É o que o legislador me diz aqui no artigo 129. Artigo 130. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar atos destinados a conservá-lo. Se o negócio jurídico está subordinado a um evento futuro incerto, a uma condição suspensiva, enquanto não for implementada a condição, o indivíduo não pode exigir o direito, não pode requerer o direito. Mas ele já tem um direito eventual, então ele pode realizar atos destinados a conservar. Espera lá, guarda esse carro direitinho. Guarda esse carro direitinho, porque você disse que você vai me dar esse carro se eu passar naquele concurso. Só que se você deixar ele aí na chuva, sol, sereno, assim, quando eu passar no concurso não existe mais. Eu não posso exigir o carro agora. Mas eu posso realizar atos que visem a sua conservação, porque eu sou titular de um direito eventual. Ok? Artigo 131. Você se lembra, quando agora há pouco eu disse para você, muito importante, a condição quando suspensiva impede a aquisição do direito. Lembra disso? Por que eu destaquei tamanha relevância do texto da lei? Por conta disso aqui. Ó. Veja o artigo 131 agora. O termo inicial suspende o exercício
mas não a aquisição do direito. Enquanto a condição suspensiva impede a aquisição do direito, o termo inicial não impede a aquisição, impede o exercício. Impede o exercício. Ok? Grava isso. Porque um dos segredos para a prova é você saber diferenciar condição de termo. Condição é evento futuro incerto. Termo é evento futuro certo. A condição, quando suspensiva, impede a aquisição do direito. O termo não impede a aquisição, suspende o exercício. E o grande exemplo de termo é data. Por isso o legislador passa a considerar aqui, a estabelecer aqui normas sobre contagem de prazo. Já lá rapidamente para a gente resolver algumas questões. Contagem de prazo. O legislador vai dizer, ó, salvo disposição legal ou convencional em contrário, como é que se computam os prazos? Excluindo o dia do começo, incluindo o dia do vencimento. Então, eu notifiquei o indivíduo para realizar determinado ato em 5 dias. Eu excluo o dia que ele recebeu, a notificação, e começo a contar do seguinte, exclui o dia do começo, inclui o último dia. Se o dia do vencimento cair em feriado, então, se o último dia cair num feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. Eu não conto só os dias úteis, como agora faço lá no Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil, o prazo de 15 dias vira quase 30 dias. Por quê? Porque eu só conto os úteis. Então, eu conto segunda, terça, quarta e quinta, sexta, não conto sábado, não conto domingo. Aí, segunda, terça, eu vou excluindo. Aqui não, os prazos materiais não. Os prazos materiais eu excluo o primeiro dia, incluo o último. Conto todos os dias. Se o último cair em feriado, eu prorrogo o vencimento para o dia seguinte. Prorrogo o vencimento para o dia seguinte. Isso aqui é muito claro, você já pagou conta na sua vida. Você sabe que é assim. Se o vencimento cai num dia não útil, prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. Meados. Meados de não sei o quê. Meados de não sei o quê. O que é meado? O legislador vai explicar. Meado considera-se em qualquer mês o seu 15º dia. Não interessa se o mês tem 31 dias, tem 28 dias. Tá? Meado é o 15º dia do mês. Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do seu início, ou no imediato, se faltar exata correspondência. Então, por exemplo, te dei um prazo de 3 meses, hoje é dia 10. Então, quando que vence? Dia 10, daqui 3 meses. Hoje, colocar aqui um dia tal, hoje é dia 10 de outubro, supor. 10 de outubro eu te dei um prazo de 3 meses. Então, 10 de novembro, 10 de dezembro, 10 de janeiro. É o vencimento. Tá? Eu vou contar em meses. Alguns desses meses tiveram 30 dias, 31 dias. Pessoal, em direito, eu não posso confundir prazo em dias e prazos em meses. 90 dias não são 3 meses. 3 meses não são 90 dias. Se o prazo está em meses, o vencimento vai ser no dia correspondente àquele que se iniciou. Então, se é dia 10 de outubro que se iniciou, 10 de novembro, 10 de dezembro, 10 de janeiro. Não interessa se deu 91 dias, 92 dias, não interessa. Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. 133. No testamento, presume-se o prazo em favor do herdeiro e nos contratos em proveito do devedor, salvo quanto a esses, se o teor do instrumento ou das circunstâncias resultar que estabeleceu
a benefício do credor ou de ambos os contratantes. O que o legislador está dizendo aqui? No testamento, o prazo é pró-herdeiro. Num contrato, o testamento é pró-devedor. Isso aqui é muito claro do ponto de vista prático. A sua dívida vence no dia 15. Se você quiser pagar, você pode pagar no dia 10? Pode, não pode? Por quê? Porque o prazo é seu. O credor não pode te cobrar no dia 10. O credor não pode te cobrar no dia 10. Mas se você quiser pagar no dia 10, você paga. O prazo é seu. 134. Os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são exequíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou a depender de tempo. 135. Ao termo inicial e final, aplicam-se no que couber as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva. Lembra daquele muito importante que eu falei? Novamente, muito importante. Condição, evento futuro incerto. Quando suspensiva, ela impede a aquisição do direito. Termo, evento futuro certo. Quando inicial, não impede a aquisição, mas suspende o exercício. Encargo. É um ônus, né? Artigo 136. O encargo não suspende a aquisição, nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Se for encargo, não impede nem a aquisição nem o exercício. Acontece que, às vezes, o encargo é uma condição, na verdade. E aí a condição suspensiva impede a aquisição. Você guardou isso? Condição impede a aquisição do direito. Termo suspende o exercício, mas não impede a aquisição. Encargo, nenhum nem outro. Não impede nem a aquisição e nem o exercício. Artigo 137. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que invalida o negócio jurídico. Tá? Esqueminha aqui, para você gravar, né, o significado de cada um desses elementos acidentais, suas principais características. Vejam, condição, evento futuro incerto. Termo, evento futuro certo. Encargo ou modo, um ônus. A condição pode ser suspensiva, quando impede a produção dos efeitos, ou resolutiva, quando faz cessar. O encargo pode ser inicial ou final. Ou melhor, o termo pode ser inicial ou final. E o encargo não faz diferença. A condição pode ser suspensiva ou resolutiva, o termo inicial ou final, e o encargo não faz diferença. A condição, quando suspensiva, impede a aquisição e o exercício do direito. O termo não impede a aquisição, mas tão somente o exercício. O encargo não impede nem a aquisição e nem o exercício. Vamos ver tudo isso aqui em questões agora. O que nós trabalhamos no último bloco e neste bloco em questões, como pode ser cobrado na sua prova, como já foi cobrado esses assuntos em prova de concurso. Veja lá, primeira questão. Acerca do ato e negócios jurídicos e de obrigações e contratos, julgue o item que se segue. O ato jurídico em sentido estrito. Putz, o que é mesmo, hein? Fato jurídico. Se divide em fato natural, fato humano. Fato humano, ato lícito. Ato lícito, ato meramente lícito, ou ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico. O que o enunciado está falando é sobre esse ato jurídico em sentido estrito. O que é o ato jurídico em sentido estrito mesmo? É aquele que decorre da vontade humana, mas os efeitos estão estipulados na lei. Os efeitos são ex lege, não tem, portanto, autonomia privada. Vem para a tela. O ato jurídico em sentido estrito tem consectários previstos em lei.
e afasta, em regra, a autonomia de vontade. Certo ou errado? Certo. Isso mesmo. Próxima questão. Não constitui condição a cláusula que subordina os efeitos de um negócio jurídico à aquisição da maioridade da outra parte. Não constitui condição a cláusula que subordina os efeitos do negócio jurídico à aquisição da maioridade da outra parte. Certo ou errado? A chave aqui é eu saber, a maioridade é uma condição ou um termo? A maioridade é um evento futuro certo ou incerto? Subordinei os efeitos desse negócio jurídico à aquisição da maioridade da outra parte. Eu fiz uma doação para o meu filho. Só que uma doação que está subordinada à aquisição da maioridade. Eu doei um carro para ele. Vai ser dele quando ele completar 18 anos. É um evento futuro certo ou incerto? Para o direito é um evento futuro certo, tem até data. Ele vai completar 18 anos no dia tal, do mês tal, do ano tal. Ah, e se ele morrer, professor? Se ele morrer, antes disso acabou, né? Agora, se ele viver, vai chegar aquela data em que ele completará 18 anos. A maioridade é, portanto, um termo. A maioridade é evento futuro certo. Certo. Portanto, a questão também está certa. Porque ela diz, não constitui condição. De fato, não é constituição. Não é condição, é termo. Não constitui condição a cláusula que subordina os efeitos de um negócio jurídico à aquisição da maioridade da outra parte. Certo. Próxima questão. A cláusula que deriva da vontade das partes e subordina o negócio jurídico a evento futuro e certo é denominada condição. Errado. Condição, evento futuro incerto. A respeito da lei de introdução às normas do direito brasileiro, das pessoas, dos negócios jurídicos, da prescrição e da prova do fato jurídico, julgue o item seguinte. Ainda que o negócio jurídico seja celebrado com termo inicial, este não suspende a aquisição do direito. Certo ou errado? Certo. O termo não suspende a aquisição do direito. Apenas o exercício. A condição inicial suspende tanto a aquisição do direito quanto o exercício. O termo não. O termo não suspende a aquisição, apenas o exercício. E o encargo não suspende nenhum e nem outro. A alternativa está correta. Próxima questão. Sem que haja manifestação de vontade por parte dos contratantes, o negócio jurídico contratual é considerado existente, mas perde a sua validade, sem que haja manifestação de vontade por parte dos contratantes. O negócio jurídico contratual é considerado existente, mas perde a sua validade. O que você acha? Certo ou errado? A afirmação está errada, meus caros. Nós falamos degrau da escada pontiana, existência, validade, eficácia. Elementos de existência, vontade, objeto, agente, forma. Se não tem vontade, não tem negócio. Se não tem vontade, o negócio é inexistente. Vontade é elemento de existência, não de validade. Na validade, eu vou averiguar se essa vontade que existe é livre. É livre. Mas se não tem vontade, não tem negócio. Próxima questão. Em geral, todas as condições do negócio jurídico que não sejam contrárias à lei, à ordem pública e aos bons costumes são lícitas. Entretanto, condição física ou juridicamente impossível
imposta por uma das partes do negócio a outra, invalidará o negócio jurídico se for resolutiva. Invalidará o negócio jurídico caso seja suspensiva. Será considerada inexistente, seja ela suspensiva ou resolutiva. Será considerada anulável se for resolutiva. Será considerada inexistente caso seja suspensiva. A condição física ou juridicamente impossível, imposta por uma das partes do negócio jurídico a outra, invalida o negócio quando suspensiva. Invalidará o negócio se for suspensivo. Se for resolutiva, a condição será considerada como inexistente. Agora, se a condição for suspensiva e ela impõe a outra parte um comportamento juridicamente ou materialmente impossível, o negócio jurídico será invalidado. Última questão. Assinale o conceito de condição em um negócio jurídico. É o acontecimento futuro incerto de que depende a eficácia do negócio jurídico. É o momento em que começa ou se extingue a eficácia do negócio, podendo ser como unidade de medida a hora, o dia, o mês ou o ano. C. É uma cláusula acessória, em que se estabelece uma liberalidade para cumprimento. D. É a prática de uma liberalidade subordinada a um ônus. E. É a cláusula que subordina a eficácia do negócio jurídico oneroso a um evento futuro certo. Qual das alternativas apresenta o conceito de condição em negócio jurídico? Alternativa A. É o acontecimento futuro e incerto de que depende a eficácia do negócio jurídico. Beleza? Ok, pessoal. Encerramos aqui a nossa aula introdutória aos fatos jurídicos. Na próxima aula, nós vamos estudar as regras sobre a invalidade do negócio. Fique conosco. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até as próximas aulas. Tchau, tchau. Clique like.